Vamos compartilhar um texto bíblico, está no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 6. Aleluia. Hebreus capítulo 6. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 6. Vamos ler o versículo 4, 5 e 6. Aleluia. Irmã Loures, depois da água aí, vamos providenciar aí um assento para o casal que chegou e para a esposa do Felipe. Vamos botar as mulheres sentadas. Aleluia, glória a Jesus. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Louvado seja Deus, expondo a zombaria. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, realmente eu estou devendo e vou continuar devendo. Possivelmente não vou pagar. Eu sou um pouco rude, ou muito rude, na inovação tecnológica. Eu sou bem quadrado, bem bruto. Então as informações que eu tenho são de irmãos, e eu deveria ter essas informações como alguém que é responsável para orientar uma igreja. Uma pessoa estava falando para mim de uma febre que existe de um determinado jogo, e depois eu vou pesquisar que jogo é esse para tentar passar uma informação para vocês. Mas o comentário de hoje foi a dúvida de dois irmãos, que eu achei que essa dúvida poderia ser de mais pessoas. Então eu prometi que hoje eu traria uma explicação a respeito da dúvida desses irmãos. E pedi para um deles me mostrar um vídeo de menos de 2 minutos, mas em menos de 2 minutos a pessoa consegue confundir a cabeça de muita gente. A pessoa me mostrando lá, esse vídeo tem mais de 600 mil visualizações, e realmente rede social ela é bastante preocupante. Existe uma palavra denominada para pessoas que anunciam o nome de Deus de uma forma errada. Nós chamamos de herege, proveniente de heresia. Na verdade, heresia provém do herege. E as igrejas que essas pessoas participam, nós chamamos de seitas, porque são grupos que não têm compromisso com a verdade. E a maioria das pessoas que não tem compromisso com a verdade, elas costumam apresentar situações que nós chamamos sem fundamento. No que se diz respeito à Bíblia, é chamado de versículo isolado. Então esse texto em si, quero pedir perdão, talvez poderia não ser o dia, talvez isso poderia ser num
no estudo da palavra. Mas hoje é o dia que nós encontramos uma quantidade maior de pessoas. Olha o que esse texto diz. É impossível. Esse texto diz que é impossível alguém que for iluminado, provar do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, os poderes celestiais, e caíram. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. Então o que aquele vídeo dizia é que alguém que um dia esteve na igreja e essa pessoa saiu da igreja, essa pessoa ninguém sai da igreja só para sair, a gente sai para ter mais liberdade para pecar. Quem sai da igreja geralmente é porque quer viver um modo de vida que a igreja não concorda. Aí a pessoa, para não ficar pagando mico, ela sai logo de vez e começa a pecar. Então aquele irresponsável, que eu acredito que ele hoje ou amanhã vai fazer parte desse grupo do que ele está falando, estava afirmando que alguém que sai da igreja e se envolve, seja na prostituição, na droga, no que ele quiser imaginar, aquele responsável diz que essa pessoa ela não tem mais perdão. É o desviado, quem se desviou não tem mais perdão, vamos usar esse termo. E ele usa a interpretação da blasfêmia contra o Espírito Santo. Como é que funciona a blasfêmia com o Espírito Santo? Segundo aquele cidadão, segundo aquele picareta, a blasfêmia contra o Espírito Santo é que eu tenho o Espírito Santo, então eu peco hoje, eu machuco o Espírito Santo, eu peco amanhã, eu machuco o Espírito Santo, eu peco depois, eu machuco o Espírito Santo, então depois eu estou profanando o altar, estou profanando o Espírito Santo, e profanação é blasfêmia. Bom, eu vou tentar explicar aqui para vocês. Dentro desse princípio e dessa interpretação, eu acho que mais de 50% dos que aqui estão, não adianta nem continuar, você não vai para o céu, e eu estou no meio, porque eu já pequei, não fui nem duas vezes. Então tem hora que eu me zango, tem hora que eu saio do espiritual, vou para a carne, tem hora que eu falo que não é para falar. Eu, como ser humano, uma hora ou outra eu peco, uma hora ou outra eu deixo de ser simpático, deixo de ser cordial, uma hora ou outra eu tomo atitudes que eu tenho que voltar e dizer: olha, me perdoe, eu errei. Então, partindo desse princípio, mais de 50%, se não a maior, não tem. Ou seja, esse é um problema, porque está escrito aqui, é impossível aqueles que caíram voltar. Aí eu quero explicar para vocês. O livro de Hebreus, permita-me falar com calma para que você entenda. Ele foi escrito em um período em que os cristãos estavam sendo perseguidos, nós chamamos de diáspora. Então, naquele período, a regra era muito simples: quem não quisesse ser perseguido era só negar Jesus, era assim que funcionava. Então, os cristãos, eles estavam sendo perseguidos. Por exemplo, Paulo, cortaram a cabeça dele, eles jogavam em caldeirão, crucificavam, torturavam. Então, os cristãos estavam sendo perseguidos. Então, a única forma de um cristão não ser perseguido no período de Nero era negar Jesus. Então, o escritor aos Hebreus, que tinha medo, não se identificou, ele apresentou esse contexto. Você conhece a verdade, você provou do poder de Deus, você provou da graça e da misericórdia de Deus, e agora você tomou uma decisão de se unir aos romanos e ser contra os cristãos, e eu vou interpretar com mais facilidade isso para você. Existe uma palavra na Bíblia, que a interpretação dela é muito simples, chamada apóstata.
a palavra apostasia. O que é apostasia? Qual é a ideia de apostasia? Qual é o significado de apostasia? Eu conheço o apóstata. Karl Marx é um apóstata, filho de judeu. Friedrich Nietzsche é um apóstata, era conhecedor da verdade, procedente de uma família que conhecia a verdade e que pregava a verdade. Mas eu conheço apóstolos pessoais. Eu conheço amigos que foram obreiros da igreja, que foram discípulos, que foram até pastores, e que estão em segmentos declarando que Jesus não existe e se levantando contra tudo que se chama Deus. Então, o que é um apóstata? É alguém que provou do Evangelho, é alguém que provou da graça de Deus, é alguém que teve a consciência que a vida que ele estava vivendo é uma vida que não é interessante, e ele simplesmente agora decidiu dizer que a Bíblia é um livro escrito por comedor de feijão, que a Bíblia é um livro em que não merece confiança, e essa pessoa se levanta contra tudo que se diz Deus e tudo quanto se diz seguidores de Deus. Então era alguém que servia. Uma vez eu estava no início de algumas coisas aqui, eu estava evangelizando em um lugar aqui, e esse cidadão, posso dizer o nome dele porque a igreja não tem nada a ver com isso, a igreja é uma igreja boa, e ele era um diácono da Assembleia de Deus, e ele estava sentado em uma banca de cerveja com uma outra pessoa que já morreu, em uma banca de bebida, né? E eu estava pregando o Evangelho, e aquela pessoa me viu com a Bíblia na mão, aquele ex-diácono, e ele me espraguejou, com tudo enquanto foi nome você possa imaginar, e eu trouxe uma coisinha mundana que eu não abri mão dela. Dentro do Evangelho eu sou muito ousado e desaforado, não corro, e eu fui lá, esbravejei mais alto, em nome de Jesus Cristo, e ele quis se alterar. Eu estou falando questão de pregação, e ele revoltado com Deus, e aquele amigo que estava bebendo com ele, que nunca esteve na igreja, repreendeu ele, disse: rapaz, não faça isso não, você está errado, nós estamos errados. Então ali nós tínhamos uma pessoa que teve um fim não muito interessante, se levantando contra tudo o que se diz Deus, e ele provou do Evangelho de Deus. Então a Bíblia caracteriza um apóstata como alguém que é impossível se restaurar, porque a pessoa serviu a Jesus, se converteu a Jesus, provou de Jesus, tem experiência com Jesus, e agora, ideologicamente falando, ela decidiu dizer que Jesus é seu inimigo e que ela não quer papo com Jesus. Ela simplesmente decidiu odiar Jesus, simplesmente isso. Então essa palavra, ela está sendo direcionada especificamente, essa é a única interpretação que tem para esse texto no contexto da interpretação bíblica. Esse texto está falando para esse grupo de pessoas que decidiam deixar a pregação do Evangelho na época e se unir aos romanos e se tornar um inimigo do Evangelho de Jesus Cristo, porque não um denunciador e um perseguidor de Jesus Cristo. Essa era a ideia. Bom, a Bíblia, ela tem um contexto que nós chamamos de harmonia. A Bíblia, ela não tem contradição, não pode ter. Então eu quero, esse é o único, essa palavra caiu, ela encontra-se só aqui nesse texto a respeito de falar de alguém que se afastou. Quando a Bíblia diz que ele está crucificando novamente, porque qual foi a ideia da crucificação? Os fariseus, eles tinham conhecimento da verdade, eles sabiam quem era o Cristo, eles tinham certeza de quem era o Cristo. Sim, o que foi que aconteceu quando foram perguntar sobre onde o menino deveria nascer? Eles disseram. Qual foi a resposta de Jesus para João? O Senhor é mesmo o Cristo? Diga lá para João, vocês estão vendo aqui, diga o que está acontecendo, porque quando o Cristo vier, ele vai fazer essas coisas, é o que eu estou fazendo. Então os fariseus, dentro de uma interpretação profética da época, eles tinham consciência de quem estava diante deles, tal é que muitos sacerdotes se converteram.
O detalhe é que a Bíblia diz que eles ficaram com medo de perder o poder. Eles não queriam perder o poder que eles tinham. Então, a única interpretação para esse texto, ela está direcionada à palavra apostasia. Alguém que conhece a verdade, provou da verdade, viveu a verdade e agora decidiu declarar que Jesus é o seu inimigo. E eu vou só repassar outros textos para vocês consolidarem essa interpretação, porque a Bíblia não pode entrar em contradição. Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20 diz assim: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar, não é cair, se alguém se desviar da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então, enquanto você tiver vida, eu não estou lhe incentivando, porque você pode se dar mal. Agora mesmo eu recebi uma notícia de um amigo meu, mais ou menos da minha idade, que vivia uma vida sedenta. Isso serve para você, que Deus te abençoe, e que teve uma parada, morreu hoje. Bom, eu estou falando assim porque morreu em Cristo, mas a esposa dele não queria que ele morresse, os amigos não queriam, queria que ele ficasse mais tempo. Glória a Deus. Mas eu também tenho amigos, lamentavelmente, que partiram de uma forma trágica, sem Jesus, lógico. Então, enquanto você tiver vida, você pode ficar na igreja o quanto quiser, sair da igreja o quanto quiser, voltar 10 vezes, sair 20 vezes, você pode fazer tudo isso. O problema é você se dar mal sem Jesus. Aí só resta um lugar para você, o ínfaro, não tem outro. Então o risco é muito grande, nós estamos vendo a vida. As pessoas estão matando pessoa enganada. Eu quero pedir perdão se tiver algum parente aqui. Perdoa, é tragédia. Meu Deus, que absurdo. Misericórdia. Como foi que aquele poste caiu naquela pessoa? Que coisa terrível. Coisas terríveis têm acontecido. Então o maior problema é esse, é acontecer algo com você e você está distante de Jesus. Acabou. Corra esse risco não. Simplesmente não corra esse risco. Então, a Bíblia diz aqui que se alguém se desviar, essa pessoa ela tem oportunidade. E a Bíblia diz que se alguém trouxer essa pessoa de volta, quem trouxe essa pessoa de volta, livrou ela da morte. Mas eu quero só finalizar sem ler, deixando para você a parábola da ovelha perdida. O que é a ovelha perdida? É alguém que se afastou da verdade. A parábola da dracma perdida, a mesma interpretação. E a parábola do filho pródigo. Mais uma vez quero dizer para você que não estou incentivando ninguém, jamais incentivaria. Mas a parábola do filho pródigo diz que era um indivíduo que vivia na igreja, que saiu da igreja e que decidiu viver a vida dele. Decidiu curtir à vontade os prazeres da carne. É isso que a parábola diz. E diz que esse cidadão voltou para a casa do pai. O que o pai fez? Alguém me responde? Estava esperando ele de braços abertos, ainda fez uma festa. Aí o Senhor cumprimenta lá, por isso a festa nos céus. Então, esse texto ele é o texto último que eu já vi isso na vida, é o texto último. Esse aqui eu vou ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, esse aqui eu vou ler, que eu vou deixar essa interpretação para você, até o 5, para finalizar. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, entre os pecadores. Dentro da igreja está vendo isso aí, isto é, que alguém se atreva a possuir a sua madrasta, que alguém está tendo relação sexual com a sua madrasta, e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez coisa dessa. Quem fez uma coisa dessa? Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei
como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Eu conheci uma pessoa e conheci outras, mas eu vou citar essa. Essa pessoa, ela tinha dificuldades de permanecer na igreja, mas ela amava Jesus. Só que ela amava o que ela queria mais ainda. E ela hoje estava na igreja, amanhã ela estava fora da igreja na prostituição. Hoje ela estava na igreja, ela gostava muito da prostituição. E ela estava e saía, estava e saía, estava e saía. Naquela época os coquetéis eram bastante delicados, a AIDS era fulminante, hoje ela é mais controlada, mas aquela pessoa contraiu o HIV, e foi trágico o fim dela, bem lamentável, ou seja, só que lá naquela cama ela disse: Jesus, eu te quero. Então ela foi salva, mas o corpo dela, o diabo levou, a enfermidade tragou. Então essa é a interpretação. Então tem pessoas que às vezes ignoram a graça de Deus e decide viver a vida do jeito que quer, e de repente a pessoa contrai, a pessoa adquire situações para a sua estrutura física, para a sua saúde, adquire um diabetes que não era para ter, adquire uma consequência bastante complicada, proveniente das drogas. Eu conheci uma pessoa que ela já tinha uma idade bem delicada, e ali ela simplesmente estava naquele leito, botando sangue, porque ela tinha contraído uma pneumonia grave, que se transformou em tuberculose, que era derivado da sua prática do fumo, do cigarro. Mas aquela pessoa aceitou Jesus, mas o corpo dela sofreu. São só isso, essas as interpretações. É a interpretação desse texto. Então quero finalizar tentando esclarecer isso para você, só isso, resumidamente. Qualquer idiota que caracterize qualquer interpretação de blasfêmia com o Espírito Santo, a interpretação só é uma: blasfêmia contra o Espírito Santo é alguém que provou da graça de Deus e decidiu agora ser inimigo de Jesus. Ele quer ver o diabo, mas não quer ver Jesus. Ele quer ver qualquer coisa na frente dele, menos um crente. Ele tem ódio, ele odeia, ele detesta. É diferente de alguém que é desviado, que você chega para a pessoa, ela tem respeito e tem temor. Aí ela simplesmente diz: amanhã, depois, quem sabe. Mas ela quer, só não quer agora porque o pecado está ali dominando. Tá bom? Amém? Era um esclarecimento que eu estava devendo, eu espero que você tenha compreendido. Se você não tiver compreendido, me chame no privado. Você sabe qual é o meu privado? Pessoalmente, ou se for na igreja, lá naquele quartinho, no meu privado. Me chame no PV, e eu vejo o que faço por você. Amém? Louvado seja Deus.